Bom dia, bom ano, o prometido é devido. Tivemos a teoria em que o Paulo Jacob foi à Galeria de Arte, Albuquerque e Lima, falar um pouco destes dois projetos, os Quinta Pancada, os ligados à máquina, mas mais do que isso, da musicoterapia, a importância que a música pode ter no desenvolvimento, na percepção destes jovens com algum grau de deficiência nas suas vidas. E na altura o Paulo falou-nos que estava mesmo quase para sair o resultado deste trabalho, que é o disquinho, que tem um nome muito curioso. Paulo, bom dia, obrigado. Bom dia, por Carlos. Por receber aqui num espaço onde trabalha normalmente. Sim, onde trabalhamos, quer os ligados, quer os Quinta Pancada, aqui na Associação de Paralisia Cerebral, no sítio da Conraria. Da Conraria. Portanto, da Quinta da Conraria. É aqui que desenvolvemos todo o trabalho, não só ao nível artístico ou expressivo, como também ao nível também da musicoterapia. Da musicoterapia. Né? Portanto, aqui tudo é possível. Este álbum tem um nome em que, no fundo, reflete aquilo que está, que tem a ver com o amor, não é? Sim, que, pelos vistos, é algo que falta neste mundo, não é? Depois daquele episódio da pandemia, eu pessoalmente acreditava que talvez as coisas pudessem humanamente ser transformadas, mudar, não é? De forma mais positiva. Mas parece que cada vez há mais guerras, não é? E achámos por bem intitular este disco de Amor Dimensional, como forma de também transmitir e partilhar um bocadinho a paixão que nós temos por fazer música em grupo, e partilhar um bocadinho esse sentimento com os demais. Portanto, Paulo, mostra só um pouco este disco, é um disco diferente. Sei que é uma coleção de 100 discos, todos eles em que o vinil... Todos de 100, esta edição. Esta edição é especialíssima. Portanto, cada objeto é único. Convidados. Sim, basicamente cada objeto é único. Estamos a falar de uma edição em vinil, uma edição colorida, mas cada disco é de facto um objeto único, portanto cada um tem uma cor completamente diferente. Portanto tem este tom. Se nós os três tivermos um disco deles, todos eles diferentes. A essência está lá. A música, a música não difere. O que difere de facto é a apresentação do próprio suporte físico. Eu fui um pouco indelicado neste início do programa. E cada disco é uma peça original, não é? De apresentar tem essa vantagem até para os colecionadores, cada disco é uma peça original. Eu estava a dizer que tinha sido indelicado, que devia ter passado a palavra. Não, está muito bem. Agora a palavra é sua, até porque temos aqui uma convidada especial. De certa forma, também justificar a nossa presença aqui. Somos um programa, portanto, de medicina e arte, não é? E que, neste caso, a musicoterapia é medicina, portanto, é terapia, não é? Sim. E como arte, partilhamos convosco esta dificuldade que nós temos, não é? Muitas vezes, não é? E nós descemos, por exemplo, à PPCDM, vamos buscar as suas esculturinhas, porque achamos que aí as pessoas que às vezes têm muita dificuldade em comunicam com a sua peça connosco. Claro. Quer dizer, e sentem-se de certa forma realizados. Aqui é um esforço considerável. E era um bocado o testemunho que a gente queria dar, quer dizer, o exercício, o esforço brutal do maestro, não é? E dos diversos intervenientes, não é? Por outro lado, abrimos uma janela a esta instituição e, portanto, esta forma de estar, de facto, na terapia, porque isto é musicoterapia, uma forma de abrir uma janela de comunicação, que é tão importante para o artista e, portanto, para quem faz arte. Professor, deixa-me só interromper. Será que é assim tanto esforço? Ou dentro desta comunidade, o esforço que eles fazem é um esforço normal? Nós, como estamos de fora, se calhar percebemos que se calhar é um esforço acrescido, mas se calhar até nem é. Eu vou falar pessoalmente, não posso falar por eles, porque cada um falará efetivamente sobre a sua percepção, sobre o trabalho que desenvolve e aquilo que lhe é exigido.
O que acontece é que, pessoalmente, eu não o vejo como algo que transcenda um bocadinho a minha capacidade enquanto pessoa e enquanto profissional. Portanto, eu não tenho que dar mais do que aquilo que... há aqui uma conjugação de fatores e de, talvez, know-how e formas de articular um bocadinho as coisas, os conhecimentos, os acontecimentos, as situações. É uma forma de conjugar, pelo menos é isso que eu sinto. Portanto, eu faço de uma forma muito natural. E tenho alguma facilidade em reconhecer, por exemplo, a função do objeto A e do objeto B e conseguir fazer com que haja uma comunicação entre eles e que isso crie uma nova força. Essa talvez seja um bocadinho mais a minha capacidade. Exige de ambas as partes uma dedicação. Sim, mas dedicação... Um trabalho... Todos os trabalhos exigem dedicação, não é? Se não exigirem, de facto, então dificilmente serão trabalhos. Portanto, eu estou a falar de um trabalho que é o meu, que eu faço de uma forma muito apaixonada, dedico-me para todos os efeitos, mas isso eu acho que é um processo natural, portanto, faz parte do mundo do trabalho, e aquilo que eu tento fazer é pegar em todos os recursos e todos os conhecimentos que eu tenho e transpô-los. Professor, mas isso exige dedicação, como inclusivamente dos próprios intervenientes, sim, não é? Mas eu não o vejo de uma forma quase... Passam as suas possíveis limitações, o que poderíamos considerar, sim. para se expressarem, para comunicarem, para... eu penso que isto não é para todos, não é? Olha, não sei, como a cardiologia poderá não ser para todos, como não é? Portanto... Paulo, onde é que nós estamos? Estamos na... Que sala é esta? Esta é a sala de música. Portanto, nós até ao ano passado estivemos numa sala completamente diferente. Portanto, tinha metade das dimensões que tem esta sala atualmente. Portanto, estamos a falar de uma sala que consegue comportar aqui tanto sessões de musicoterapia como sessões de ensaio, quer dos grupos Quinta Pancada, quer do grupo ligados às máquinas. Portanto, é uma sala que tem ótimas condições. Está um bocadinho desarrumada, por já há 2 semanas que não estamos no ativo, o pessoal esteve de férias, e entretanto tivemos uma série de festas de Natal, portanto isto ainda está em modo quase natalício. No fundo, este acaba por ser o vosso local de trabalho. O programa está a ir para o bar ao sábado, mas nós fomos gravá-lo na passada segunda-feira, que é o dia em que normalmente ensaia com os ligados à máquina. Os ligados às máquinas. Ou seja, os músicos que temos aqui presentes hoje fazem parte do projeto Ligados à Máquina. É isso mesmo. A Fátima também. Sim. Professor, quero conversar com a Fátima, saber como é que ela entrou, no fundo, neste mundo musical. E o seu entusiasmo e as suas dificuldades e tudo isso, não é? Pronto. Eu tenho um bocado de dificuldade na minha deficiência, mas tento sempre lutar para conseguir o mais possível. Que força é essa que eu levou a lutar? Eu queria ser um bocadinho como os outros, quer dizer, com as pessoas normais. E gostava que as pessoas olhassem para mim, que já está melhor, mas ainda não está. As pessoas olhassem para mim como iguais a eles. Porque as pessoas são um bocadinho complicadas, também não estão preparadas, é? E a sociedade? Sim. Os obstáculos arquitetónicos que encontra? Sim, ainda há um bocadinho. Já está um bocadinho melhor, mas ainda há. Fátima, como é que entrou para a música? Quem é que a desafiou a aderir a este projeto? Foi um sonho sempre seu? Eu, em pequenina, meus pais viviam numa casa que é tipo hotel. Eu sabia pessoas, desportistas, músicos, eu ia a muitos espetáculos. Isso foi em Angola. É Angola, que giro. Devia ter uns 4, 5 anos. Eu sempre gostei de música. Eu era sempre a última a sair das festas. Meus pais estão ali a aturar, com aquela alegria de ver, eu sempre a batalhar daquilo que gostava. Depois vim para Portugal, escrevi aqui na associação, entrei para aqui.
e fui para o desporto, para docentes. Consegui ter boas oportunidades, resultados e medalhas de ouro. Fui muitas Medalhas de ouro? Sim, fui muitas vezes lá fora. A Holanda, a Bélgica, a Inglaterra, a Espanha, muitos sítios. E sempre trouxe medalhas de ouro. Tenho em casa, consegui. Até houve uma de Bóssia, houve uns jogos que houve, que a rainha da Bélgica foi assistir. E depois eu fui a única pessoa a ir ao jantar. Tinha aqui só um atleta. Eu fui escolhida para esse jantar e aí depois deu a medalha no jantar. Para mim foi muito importante. Que honra, não é? Que honra. Então, que honra. Porque eu era muito pequena, mas nunca tinha saído assim muito tempo para os meus pais. E assim que só com o professor, quer dizer, sempre me consideraram com muito carinho, mas estava assim um bocado de coisa, subia ao palco, chorava, não conhecia ninguém comigo, de família. Foi muito fixe, muito bom. E depois quem é que a desafiou a vir para a música? Depois vim para aqui para o centro, fiz aqui a 4ª classe, depois vim para a 5ª, quando abriu a 5ª passei para aqui, depois andei cá uns tempos sobre estas coisas da música. Eu vi esta banda que não estava bem começada, tinha começado, tinha os seus músicos. Eu pedi ao professor se podia assistir, gostava muito de música e falei, depois a minha mãe em reuniões também falou com eles e assim. Entretanto, o professor disse que podia vir aos ensaios para ver, para assistir. Aí a culpa é do Paulo Jacob? É minha e dele. Eu sou o culpado, não é? Sempre, sempre. Mas Eu assumo. gostava muito e depois houve um problema com a teclista, que ela tinha as suas deficiências, né? Depois ela não conseguia fazer um concerto completo. Entretanto, eu fui entrando devagar. O professor disse, vais tocar 2 músicas, depois toca ela. Depois tocas tu, depois toca ela, que era para ajudá-la. Entretanto, houve um tempo que aconteceu uma fatalidade, ela partiu e depois... Surgiu a oportunidade e tu agarraste-o bem, não é? O professor perguntou-me se eu queria, eu disse, eu vou tentar. É uma coisa que eu gosto muito, mas tentei e fiquei. O que é que a música hoje significa para si? Para mim é uma coisa que eu gosto muito de música, mexe muito comigo. Sinto-me bem com a música. E depois dessas coisas, é uma questão, uma coisa de mostrar aos outros que somos capazes, estamos cá. Com dificuldade ou não, eu tenho tido provas de falar com pessoas coitadinhas, como é que você consegue? É uma janela aberta para a comunicação. É como você. Como é que você conseguiu medalhas de ouro? Como é que você consegue tocar? Como é que... Eu sei, sabe tocar. Um dia eu nunca tinha tocado num teclado. A pessoa que me ajudou, ensinou-me. Nunca tinha tocado. Até as dores são mais leves. Sim. Sim, mais ou menos. E depois perguntar às pessoas. Então, mas se algum dia tocou, é como outra coisa qualquer, uma profissão qualquer, ninguém vai ensinar nada. É perdido com o tempo, né? Eu sei que não faço uma coisa tal e qual como os outros músicos. Devagar consigo. Né? Acho que qualquer pessoa acontece isso. Paulo, consegui. Teve que lhe ensinar música, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ou digamos que o ensino aqui nesta população é diferente? Terá que ser tendencialmente diferente, não é? Porque estamos a falar, quando falamos do ensino da música, estamos a falar de uma espécie de paradigma, não é? Mas é um paradigma que tem que ser desconstruído para as diversas situações que apanhamos, não é? Ao longo da vida. E no meu caso, trabalhar com pessoas com alterações neuromotoras e não só,
Isso obriga-me a repensar esse paradigma. Como é que se ensina música, como é que se leva a experiência musical ao outro. Portanto, não podemos estar a fazer isto pela bitola do normal. O que é normal, né? Nesta vida? Portanto, tudo é. E mesmo essa desconstrução é normal. Mesmo na questão do ensino ou da relação ensino-aprendizagem na música. Portanto, é só uma questão de perceber um bocadinho o que é a condição de um determinado indivíduo, quais são as suas motivações para a área da música, o que é que pretende fazer, como é que se projeta no futuro, o que é que quer fazer, o que é que quer tocar. E pronto, o meu papel nisto é de ser facilitador em todos os aspectos, desde a questão que tem que ver com alguma alteração que tenha que ser feita em termos físicos, no acesso ao instrumento que a pessoa quer tocar, e depois as questões têm que ver com com o formalismo ou não formalismo do ensino da música, porque eu posso ensinar música sem ela ter que aprender conceitos formais. O solfejo. Portanto, sem saber o dó, ré, mi. Portanto... Pelo que eu percebo, ela tem alguma dificuldade em termos de mão. Sim. Como é que ela é teclista, quer dos Quinta Pancada, quer também aqui dos ligados à música? Queres explicar? Dou com uma varinha. Com uma varinha? Sim. E quem é que inventou esse sistema? Foi o Paulo também? Não. Todos Sim, nós aqui, nós na Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, nós funcionamos muito com equipas interdisciplinares. Portanto, a ideia é promover uma resposta que seja o mais eficaz possível, no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, isto se calhar até veio de situações anteriores à tua vinda ou à tua participação na música, não? Talvez na informática. Eu também tive um tempo na informática. E foi daí que eu consegui também. Ou seja, tudo o que seja teclas, precisas da ajuda da varinha. Sim. É isso? Sim. Eu comecei com lápis. Com lápis. Sério. Mas e como é que fazes? Metes na boca? Não, ela coloca era isso que ela ia fazer. Ok. Vamos ver. Eu aqui convido os nossos ouvintes a verem no Facebook, porque temos esta particularidade de poder mostrar. Vou só tirar aqui isto. Sim, senhora. E depois aí acionas as teclas. Sim, só que eu comecei com lápis. Só que a força que eu faço... Partias os lápis todos. Então, conseguimos fazer com isso com um bocadinho de ferro, só que para não magoar, revestir o ferro e assim Já é mais fácil Sim. para si, já é mais fácil. Mais fácil. Paulo, nós viemos, no fundo, assistir a um ensaio. Não sei se é possível nós fazermos isso, mas antes disso, não sei se o professor Mamera Albuquerque gostava de fazer aqui alguma questão. Eu só fazia uma última questão da minha parte, é como é que surge a possibilidade de fazer um disco? A possibilidade de fazer este disco adveio de um desafio que a nossa editora, a Omnicord, de Leiria, de um desafio que nos lançaram. Portanto, este foi o grupo que mais sofreu, entre aspas não, literalmente, com a pandemia, e na altura a Omnicord também já tinha conhecimento dos ligados às máquinas, e em conversa acabou por se questionar, olha, e fazer algo com os ligados às máquinas? Já lançámos um disco com os Quinta Pancada. E por não tentar fazer qualquer coisa com os ligados às máquinas? E nós tínhamos uma limitação enquanto ligados às máquinas, porque isto foi um projeto pensado para dar respostas que fossem eficazes em termos musicais a pessoas com alterações neuromotoras graves. E, na altura, num processo de reflexão, eu cheguei à conclusão que se calhar seria interessante desafiar estas pessoas a trazerem música de casa. Portanto, a ideia, a boa maneira do conceito socioantropológico do melting pot, portanto, do caldeirão, né? Juntar os ingredientes todos lá para dentro e sair, digamos assim, uma sopa, algo novo. E foi isso que nós tentámos fazer. Portanto, eu desafiei cada um deles a trazer música de casa. Cada pessoa trouxe, portanto, desde pessoas que gostam de kizomba, como a Fátima, de pessoas que gostam de, sei lá, de fado, de rock, ali como o Sérgio Felício. Portanto, foi trazer isso tudo e retirarmos bocadinhos e conjugarmos esses bocadinhos. Só que isso acaba por ser
tão libertador que era, também acabava por ser limitador nestas questões de edição. Portanto, estamos a falar de propriedade intelectual de outrem, que é sujeita a copyright. Portanto, nós nunca poderíamos editar algo sem autorização, e estamos a falar de centenas e centenas de amostras musicais e de artistas internacionais muito, muito conhecidos. Portanto, seria um entrave. Seria quase impossível fazer uma edição destas. Então, aquilo que a editora nos desafiou foi a fazermos uma lista de possíveis artistas nacionais e contactar esses artistas, explicar um bocadinho o projeto. Explicámos o projeto, as pessoas acederam logo, portanto enviaram-nos logo matéria sonora, que fomos recortando. São os tais artistas de nome, de renome? Sim. São referenciados no disco? São. Até é bom ter aqui... Aqui hoje tenho a benesse de poder dizer sem me... Sem ter esqueceres de alguém. Sim. Não, porque temos aqui desde a Ana Deus, Bruno Pernadas, o Cabrita, Karin Kur, Catarina Peixinho, Coro das Ninfas do Lis, Dada Agarbeck, Filipe Rocha, First Breath After Coma, Galadrop, Gonçalo Viana, que foi o ilustrador, o fantástico ilustrador, que fez esta belíssima capa. A Joana Gama, Joana Guerra, João Doce, João Maneta, João Pedro Fonseca, José Valente, Lavoisier, Mano a Mano, Molinex, Nuno Rancho, Orquestra e Cor da Gulbenkian, Pedro Marques, Retimbrar, Ricardo Martins, Rita Braga, Rita Red Shoes, Salvador Sobral, Samuel Martins Coelho, Samuel Lúria, Selma Wamus, Senhor Vulcão, Surma e Tiago Cerveira. Fantástico. Portanto, é uma lista... Muitos deles, se calhar, nunca os ouviu tocar ao vivo. Não. Souberam do projeto? Alguns sim. O Samuel Lúria já nos viu uma vez num festival. O Vulcão também já. O Senhor Vulcão também. A Rita Red Shoes também nos viu, mas foi em modo audiovisual, foi através de uma gravação. Mas sim, a maior parte das pessoas desconhecia o projeto, sim. Este disco está disponível para o público em geral ou apenas... Não é uma coisa circunscrita aos colecionadores, digamos assim. Não, está disponível em todas as plataformas de streaming. Temos esta edição em vinil, que é a primeira edição, limitada a 100 exemplares. Irá haver mais edição em vinil e não sei se haverá num futuro muito próximo uma edição em CD. Portanto, se as pessoas quiserem ouvir o disco Amor Dimensional dos Ligados às Máquinas, facilmente numa plataforma... Conseguem encontrar. Sim. Amor Incondicional, professor, terminamos esta primeira parte. Uma coisa que a terapêutica tem possibilidades sempre crescentes, seja porque se usa a medicina, vai usar o microscópio, criamos um novo mundo, como inclusivamente em relação ao vosso exemplo, é o novo mundo que vocês criam na terapêutica e na comunicação. Por outro lado, estamos ligados à arte e sabemos o que é importante para o artista, a comunicação, o que é importante para as pessoas. Podem estar limitados a outras formas de expressão, mas pelo menos aqui comunicam. Aqui afirmam-se, aqui efetivamente quebram todas as barreiras ou podem quebrar as suas barreiras. E acho que não há melhor forma de começarmos... Esta banda é única no mundo. Sem dúvida. Tivemos a oportunidade, acho que a melhor forma de começarmos o ano de Medicina e Arte foi com a apresentação deste novo disco. Vamos fazer, digamos, com outro programa agora mais prático, no fundo, tivemos na teoria, mas que os nossos ouvintes irão ouvir, se Deus quiser, de hoje a 8 dias. Bom fim de semana. Um bom ano para todos. Obrigada. E parabéns por este belíssimo trabalho, belíssimo disco, que eu ainda não ouvi, mas acredito que seja muito bom. Amor Dimensional. Dimensional.